Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. A Porsche conhece a sua história de pista no Brasil, muito diferente do que eles achavam, provavelmente. que nem acesso teriam, o que as pistas reverberaram hoje em vendas. Se o Paulo Goulart não fosse esse louco trazendo tudo isso daí, provavelmente a Porsche seria um país de pequena expressão. Sim. E não tem. Então, assim, quer dizer, e tem, né? Então, o Carmanguia da Com é outro que ele vai ter o momento dele. Ele vai para a Alemanha. Animal. Ele vai e eu quero Fittipaldi correndo e dando pau em todo mundo nesse carro em Goodwood, meu amigo. Eu quero muito. Que E o animal. motor? O motor, a Porsche vai me... Emprestar. Porsche. problema é o Eu já tenho os meus planos na cabeça, eu só não posso contar, mas eu já tenho Não, os nem meus conta, planos. nem conta. Melhor É, não contar. melhor- Mas não porque vocês melhor- não tenham boa energia, porque Não, vocês Não, têm não é ótima isso. energia. É porque nós estamos falando com várias pessoas aqui. Não é isso. Fica... Não, é melhor não falar. Deixa fazer. Essa é a deixa fazer. minha... Fui convidado agora para participar da Mille Miglia com o velho Zusa, Peraí, vamos... O trajeto foi desceu em Munique, Munique. depois... Ó, como volta, hein? depois... Não, é só pra eu ter o mapa Desceu na em minha Munique cabeça. e a gente parou com logo ali, logo no começo da viagem de Munique para ele foi quebrar justo em Stuttgart. Tá. Ele foi quebrar justo. Então Parecia você que ele queria voltar para casa dele Tá, mesmo, você mas fez- não era o sinal. A gente ia para Paris para pegar a Retromobile, Uhum. que é a maior feira, Sim, animal. uma das maiores, né, da Europa, vocês sabem, e a maior da Então da você França. desceu o carro em Munique e ia com ele pra Paris. Ia. E aí Tá. já quebrou. Tá. Ali já deu o primeiro pau. E ele já quebrou em Stuttgart mesmo. Era Já o quê? tava 2 horas e pouco de 2 Munique. horas, andei 2 horas. Foi quando eu falei pro Álvaro. Álvaro, vamos encostar aqui, porque tá começando a chover, meu. Você tá sem tô ouvindo capota barulho. mesmo? Não, com a capota. Ah, você tá com capota. O Paulo Louco fez agradecer. William da Tapeçaria Modelo, vocês me salvaram, hein? Imagina naquele William, frio que eu já William. congelei. Paulo Louco chegou e falou, como assim você vai sem capota? Eu falei, não tem jeito, eu vou sem capota. Ele falou, falou, Não tem como. Não tem como. Ele falou, Ligou nem pro fudendo. William, falou, Ele falou, nem nem fudendo. William, o negócio é o seguinte, você vai fazer a capota amanhã pro mal. Ele falou, não, você é louco, não dá pra... Falou, dá Os sim. caras fizeram em 4 horas. Cara. 4 horas. Me salvaram. Obrigado, Tapeçaria Modelo. É. Tem que Nota fazer, 1000. porque além de bons profissionais, eles são gente boa. São. Eles cultuam amigo mobilismo. Sim. Tem gente que fala que não dá pra ter negócio com amigo. Dá pra ter lógico. vários negócios com amigo. Dá, O William é um lógico que dá. deles. E ali em Stuttgart já deu um pau. Foi quando eu estava tentando já encontrar algum lugar. E eu soltando a embreagem do carro, foi quando eu já ouvi um barulhinho. Um gró, 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 gró. Eu falei, ai meu Deus, é o mesmo barulho de quando arrebentou o volante do carro que a gente teve que tirar o motor de novo para fazer. Eu falei, E ferrou. que motor que tá nele? Tá com um motor de 356 61 1500. Tá. Desculpa, 1600. Tá. É 61, 16. E aí eu já soltando barulhinho, foi, meu. Consegui chegar no hotel. No outro dia a gente chegou ali perto de uma oficina e aí arrebentou. E aí era o volante? Não, graças a Deus foi o que era? Dínamo. Era o Dínamo. O Dínamo. Ah, e aí que foi que você foi nessa oficina? E aí tá? quebrou de novo. Depois que acabou da oficina, a gente pegou a estrada. Tava fazendo um videozinho para colocar lá no Instagram. Pessoal, puta, graças a Deus, tudo certinho. O Dínamo deu certo, tá tudo em casa. Meu, não deu acho que 5 minutos, acendeu a luz do Dínamo, meu, na estrada. Falei, nossa, tomara que tenha sido a polia ou a correia, porque eu tinha umas 5 correias lá. Quando eu saí ali, a correia tava lá. Eu falei, putz, por um lado é bom, porque tá refrigerando. Uhum. Mas por Faltavam outro é acho que ruim. uns 70, 80 quilômetros para eu chegar em Paris.
Eram meia-noite. Você ia Eu vim apagar de o farol apagado, meu amigo. Vim de farol apagado Você na foi? estrada, cara. Foi de farol apagado mesmo? Vim porque o carro tá com bomba elétrica e ignição eletrônica. Então, tava consumindo muita energia. E quando já chegando lá em Paris, vinha a polícia, eu acendia a luz. E daí... Sabe quando dava quando tava falando... Dava uns... E aí em Paris você conseguiu arrumar? Aí em Paris eu não consegui arrumar, só que eu precisava ir pra Torre Eiffel, né? Eu precisava dar uma banda lá. E eu falei, eu só vou conseguir no dia seguinte, porque era feriado. Feriado não, era final de semana, não dava pra arrumar lá. Não, final de semana você não consegue nem jantar em Paris. Nada. Aí eu falei, quer saber, eu vou comprar um carregador de bateria. Pra pelo menos eu andar até não poder mais. Peguei o carregador, coloquei no banheiro, fechei a 100%. porta. Pá! Deixei lá numa carguinha lenta. De manhã, cedinho, quando eu fui botar a bateria, veio um cara perto da gente ali no estacionamento do hotel. Aí ele falou, esse daí é o velho Zusa? Em português? Não, em inglês. Ah. Eu falei, o velho Zusa? Eu falei, ele falou, eu sou seu seguidor. Olha Sou aí que francês. Vi no vídeo anterior que você fez, o vídeo noturno da BMWzinha elétrica saindo. Eu descobri aonde que era e eu vim aqui porque eu gostaria de saber se eu posso ir com vocês para Torre Eiffel. Olha que top. Cato! Cacete. Que é isso, cara? Que maluquice! Puta, cara, nota 10, Sebastião. Ai, isso até... Sebastião. Sebastião. E o cara nota 10, meu, foi lá bardeando a gente, pôde fazer umas fotos legais, pôde fazer videozinho. A gente chegou lá tipo 7 horas da manhã, umas fotos, não tinha ninguém na Torre Eiffel, foi lindo, meu, foi lindo. Cara, que Aí animal. depois de um tempo, depois dali saí, comecei a andar em volta do Arco do Triunfo. Só que eu acho que eu dei umas 30 voltas, meu, porque eu queria ficar pegando foto bonita e depois vídeo, e depois meu amigo chegou. Daí uma hora eu tava lá e aí, né, o pedal do acelerador travou. E aí eu fiquei dando uma, sabe? Deu alguma Deu coisa uma ali. cãibra que não conseguia tirar. Travou, aconteceu alguma coisa e eu fiquei andando um pouco mais rápido. Aí chegou o meu amigo, eu olho do lado, mal, la polícia, porque o cara era colombiano. Quando eu olhei meus caras no Arco do Triunfo, assim, eu falei, nossa senhora. Meu, acho que não pode dar 30 voltas, né? Não tem Não uma... sei se pode ou não. Nunca ninguém falou que não pode, eu acho. Tem plaquinha dizendo? Não, permitido número até máximo de 30 voltas. voltas. Mais Velocidade e tal. Acho que a polícia olhou e falou assim, acho que quebrou o GPS desse carro. aí. Aconteceu alguma coisa. Travou a direção. Então, Bom, e aí Paris, só pra continuar, Paris. Paris. Você conseguiu arrumar o carro em Paris? Não, a gente foi um pouco mais afastado de Paris com a bateria também com o desse carregador? jeito. Foi quando a gente encontrou os portugueses numa loja. Essa Os história caras é demais. nota 10 pra caramba. História é demais. Me levaram no momento que a gente estava procurando. Olha como as coisas acontecem. O carro teve que dormir lá. Eu ia para a Itália, para Maserati, como eu tinha me proposto. Infelizmente não deu, porque não ia casar o tempo e o dínamo não pôde ser consertado. Ele falou, eu tenho um dínamo aqui de uma Kombi brasileira aqui. A gente coloca no carro e você vai viajar. Enfim, não deu certo. Ele tinha um dínamo de Kombi brasileira? Porque ele tinha lá, porque ele, como ele mexe em motor, um cliente mandou, mas já é uma coincidência. Andando no meio da oficina dele, eu já olho um Contagiros de Porsche. Falei, caramba, meu Contagiros, até 10 mil giros, meu, de Porsche antigo. Eu falei, nossa, que Contagirão lindo, eu amo Contagiro e volante. Eu também tenho essa loucura. Acho que eu gostei todos os caras que gosto, gostam de carro antigo, né? Muito. E... Contagiro é o mais legal. Contagiro? E ainda mais quando é Contagiro. Aí eu só fiquei namorando, procurando o dínamo, eu olhei. Puta, que dínamo bonito. Ele, isso daí foi um presente, já faz tempo. Quando eu fui pagar no outro, depois de uns 3 dias, a gente foi para a Itália, levou as coisas lá para Maserati e depois voltou para pegar o carro. Eu tava com aquele Contagiros na minha cabeça, né? Porque é justamente o Contagiros
É exatamente o Contagiros Do Carmanguia da do Com, Carmanguia da Com que eu não tenho. Sim. Que eu não tenho. Então eu já tava namorando ele. Na hora de acertar lá o serviço, ele, vou te fazer um preço super especial aqui, mas eu tenho que te cobrar o custo. O cara nota 1 milhão. Eu falei, tá bom, mas e aquele Contagiro ali? E aquele Contagiro? Aí ele falou, ali é que eu vou ganhar o dinheiro. É ali. É ali. Esse aí eu vou fazer o um preço preço especial, aqui- pra Pelo mim. O contrário, preço aqui é o sabia? custo. Ele É. me deu de presente. Arredondei ali o negócio, ele me deu. Foi, Tá brincando, foi cara, na que- brincadeira, que entendeu? Então sensacional. o Véu Zuz ele vai quebrar justo num lugar perto, a gente vai descobrir justo perto. Então essa viagem teve essas e outras tantas. Tem umas que não pode nem contar por conta de uns contatos importantes aí, mas realmente o negócio acontece de uma forma muito legal e meu pai sempre teve esse sonho de fazer a Milha Milha. Sempre teve isso, de participar dos eventos lá fora. Então eu tenho também, não para realizar o sonho dele, para realizar o meu, que Sim. por todos os motivos é o mesmo. Então a gente vai fazer a Milha Milha agora, fui convidado, Quando é? agora em junho, dia 13 a 19 de junho. Ele já vai ter feito a milha quando esse programa for ao ar. Então, ótimo. Aí eu vou mandando para vocês. E eu quero muito isso já é o meu sonho eu já levei o Renaultzinho lá para milha, agora é o Véio Zusa e eu quero poder sempre. Seria muito bom todo ano, né? Você podia levar um alarde pra Goodwood. Esse é legal. Exatamente, o Alarde é o carro escolhido porque ele é elegível para milha. E o Véio Zuz, ele não pode participar atrás dos caras no meio da competição. Porque ele é um cabriolé. E cabriolé não correu e lá eles seguem à risca essa coisa do coupé. O cabriolé correu aqui. Aqui O tudo Véio bem. Zuz é a prova. É a prova. Mas Quem sabe eu o Véio Zuz vou como convidado e tem essa corrida em solitude. Então, o Véio Zuz é só para abrir a porta na milha para falar. O Alarde vai vir correr aqui. Foi uma das coisas que meu pai falou um dia antes lá dele falecer, que era, a gente vai fazer a milha com 3 carros. Os 3 com a bandeira brasileira lá, entendeu? Então, E quais eram os carros? era a Ferrari 225 Spider Vignale, a Maserati 200 SI e o Alarde. Então, eu vou fazer com o Alarde, não sei se para o ano que vem, mas eu quero realmente levar a nossa bandeira e essa nossa cultura tão bonita do Ferrari- amigo mobilismo, né? A Ferrari bonito. 225 é aquela que tá amarela hoje? Exatamente. Aqui? Aquele carro? Animal, aquele carro é lindo, maravilhoso. Lindo. Então, eu tenho essa bandeira comigo, sabe? De levar e... Junta muita coisa ao mesmo tempo. Junta negócio, junta o sonho a ser realizado, junta... Claro, e é animal, e é isso, cara. Você, Mal, é isso. Você se formou em Direito, chegou a fazer estágio e tudo, mas não era, velho. Você Não é. nasceu pra fazer isso que você faz, cara. É isso. Pra você viver isso, você viveu a sua vida toda isso. O Direito foi só um negócio que você estudou, velho. É o que você falou da vida toda, desde pequeno. Meu pai não me dava aqueles almanaques, né? Tinha almanaque da Disney e tal, mas não tinha Da essa Mônica. coisa... Era revista mesmo, e a gente gostava mesmo. Era o que a gente queria ver, a Classic Cars nova, de quando ele voltava da Europa. E então sempre houve um estudo acerca desses carros mais importantes, esses carros elegíveis para Le Mans Classic, para Targa Florio, para Monte Carlo, para Carreira Pan-Americana. para carreira para o Véio Zuz em 52. Olha que bacana, você falou do Manuel de Tefé. O Manuel de Tefé correu com o Príncipe em 52 com um Véio Zusa 52 na carreira Pan-Americana. Então,
meu pai sempre procurou os carros fora de série. Eu lembro que ele falava isso, os fora de série. Porque são os fora de série hoje que é uma Fiat Moretti, que já é uma coisa especial, com preparação especial, ser uma coisa elegível para você ganhar na classe em Pebble Beach ou em Vila d'Este. Sim. Então, seja a Milha Island. o bom é o seguinte, tudo que a gente foi aprendendo foi nessa parte de coisas realmente de concurso e de competições. Então hoje realmente é o que você falou, eu só estou pegando o que realmente eu vivi a vida inteira. Exato, então, é isso. Eu tenho os carros elegíveis para Le Mans Classic, para todos esses eventos, que foi o que eu fui ao mesmo tempo pegando ao longo do tempo. E curioso também o fato que essa outra Moretti, que existe só fizeram 2 Morettes dessa. E justamente uma foi meu pai que comprou e a outra fui eu e meu irmão no antigo Pacaembu. Imagina, uma Fiat Moretti, que é um carro elegível para... Ninguém foi para cima. Ninguém foi para cima. Quando acho que foi o Fábio Vazoni, chegou para mim e falou, Mal, olha... Tava lá vendo um carro raríssimo, o cara falou que você já falou com ele, que ele tá te esperando. Eu falei, meu Deus do céu. Vou lá. Fui lá já, na hora. Outra, segunda. Então, PPP, Pacaembu, peças e putas. opa, eu era muito novo. Não, Quer dizer, não precisa ter idade pra isso, mas eu nem sei desse assunto. As putas éramos nós. Cada assunto, né, meu? Não, as putas éramos Caraca, nós, ele tá os querendo caras do comprometer. carros antigos. Ele vem querendo. Não, ele vem querendo me comprometer. pegar. As putas eram os donos dos carros antigos, éramos E nós. é outra história. Não tem nada a ver com mulher. Eu que tô Éramos nós. Mas eu quero muito mostrar a nossa bandeira, o que passou com a gente em relação ao nosso automobilismo. É muito bonito de ver, é muito louco. Eu sair com o carro é uma coisa, os caras saírem, o Emerson ganhando em 72 já é um negócio louco. Imagina os caras saindo nos anos 50, nos anos 30, se jogando, cara. Mal, você consegue imaginar o Wilsinho e o Emerson andando de 917 na Marginal? Meu Deus do céu. Os caras andavam de Porsche 917 na Marginal, tio. Que loucura. Era um carro de ou um Porsche 917 que morou no Brasil muitos anos. Os caras andavam, pô. O Xexé conta essa história. Sim, sim. Inclusive, na estrada, as fotos estão lá no museu, no histórico. Sim. Então, o bacana, eu acho que a gente eu tô abrindo o caminho, né? Eu gostaria que outras pessoas também fizessem isso, porque eu não quero esses louros sozinhos. Você imagina que legal se tivesse mais. Não, imagina que animal você ter 5, 6 brasileiros fazendo uma milha. Então, eu tô nesse cenário, né? Então, a gente precisa mostrar o nosso automobilismo e principalmente carros, como eu disse, infelizmente, o que a Argentina tem é uma coisa, o que o Brasil tem, temos coleções maravilhosas. Imagina. Temos coleções maravilhosas, mas muita coisa fica escondida, ninguém muita mostra. coisa fica escondida e as coisas precisam as coisas realmente muito boas para os concursos realmente lá fora, falando como coleção com carros como até um Lamborghini Miura, uma Mercedes Asa de Gaivota, que são carros hoje... Ainda tem algum Miura aqui? Tem. São Tem. 4, não são? Ou 3, um negócio assim? E ainda tem aquele lá que é meio o de corrida, né? Então, isso são coisas muito boas. Acho que esse eu nem conheço. Mas... É o gato. Mas... as coisas realmente que eram do outro degrau.
que é essa... É triste ver, sabe? Você saber que Ferraris 250 Testarossas estavam aqui, poderiam estar aqui. Quantas Maseratis, quantos carros vieram? Ninguém queria. E aí é para ferro velho. Ou virava um Skylab de corrida, né? Até destruir. Tipo, é que nem o 550, a história do 550 que virou o Fit Porsche. É uma história meio assim. Vai cortando, É um carro que veio pra cá, corta dali. aí correu em alguma corrida, bateu, né? Aí estragou a carroceria, alguém falou, arranca fora, vamos fazer uma de fibra em cima. Foi na oficina do Chiculândia, acho que fizeram isso, né? Fizeram com o Fit Porsche, né? Isso, aí fizeram o Fit Porsche em cima do E 550. E depois jogaram, o que dizem é que jogaram fora mesmo. Teve a alta do... A questão... Você já discutiu essa história com alguém? Com meu pai, né? Não. Mas ultimamente. Sabe qual é o negócio? É que a história é triste, né? Então também ninguém gosta de contar muito, porque eu lembro que teve uma vez um amigo que falou do Nilo, né? Que vendeu uma Ferrari, acho que era uma 750... Monza. Uma Monza. Mas o Nilão vendeu, vacilou. Eu falei, não, vacilou quem não comprou. Vacilou quem não comprou. Porque os carros estavam aí, entendeu? A história estava aí. Nunca ninguém pensou na história. A hora que foi embora, você... Posso te dizer, até hoje, e eu te falo isso porque eu vendo carro desde 99, né? E você sabe as pessoas não vêm para cima. Você sabe as coisas que tem aqui. Não Você vem, tem muita coisa legal. Vocês têm muita coisa legal. Vocês têm muita coisa... Coisas porque o teu pai importantes. comprou muita coisa única. É isso, muito carro especial. Que uma hora vocês vão... Tem coisa que anda, tem coisa que não anda. Uma hora vocês vão botar tudo para andar. E eu acho o seguinte, cara. Por exemplo, não precisa ir muito longe. Existe aquela réplica de Testarossa no Brasil. Certo? Que é uma réplica... O Fitiale, né, que eles falam. E existe a de 250 GTO também, que também Sim. é uma... Sim. São da mesma pessoa, até onde eu sei. Então, são carros que... Cara, uma vez eu vi numa exposição que a gente foi junto, que foi onde era a Dacon. Foi uma exposição de carro antigo, que fizeram, talvez pré-1000 milhas brasileiras, alguma coisa assim, de carros de competição antigos, e eu me lembro dessa 250 GTO, pintada de amarelo com a faixa verde? Ou sem faixa verde? Não, acho que era só amarela, né? Só amarela? Então, eu me lembro desse carro exposto lá junto com outros montes de carro. E eu acho que até o Alarde Esse carro foi estava lá. comprado fora. Sim. Mas você vê, tinha esse carro aqui. Sim. Precisou ir original. embora o carro para voltar uma réplica. Uma recriação muitíssimo bem feito, mas a história se vai, né? Então hoje você vê carros nos concursos de elegância que estavam aqui no Brasil. Cara, não precisa ir muito Mas longe. você não acha que é um pouco da cultura brasileira? O brasileiro você falou tudo, porque a cultura é americana, primeiro ponto. Ela sempre foi uma cultura americana. Enquanto tinha uma Delahaye carroceria Figoni Falaschi, que é o creme do creme do creme, a pessoa preferia comprar um Cadillac. Não existia, eu entendi. Quando meu pai comprava essas carangas, eu falava, cara louco, fica comprando. Não tinha isso. Era o Mustang, era a Corvette e tal. Não existiam esses olhos para os carros. Sim. As pessoas nem sabiam que era um carroceria especial. E para mim, se a pessoa já quer começar a pegar um pouco de carro, já começa a estudar sobre carrocerias especiais, né? E isso nunca foi um tema importante. Então, não existia essa procura por carros europeus. Quanto mais a carros europeus raros. Justamente o que tinha de melhor no Brasil era o que exatamente não tinham interesse. Não, o que eu digo, eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que é um pouco da história da cultura brasileira em geral. Sim. A gente não está ligando muito para a história, de forma geral. O brasileiro tem muito disso. Eu me lembro, e aí eu vou fazer um outro paralelo, assim, né? Um paralelo bem longe, inclusive. Uma vez eu fui com a minha mãe, com minha irmã,
numa loja da TIM, que minha mãe tinha que resolver algum problema que tinha na linha dela, ali no Shopping Ibirapuera. Uma loja bem grande. Montaram um stand no meio da loja e tava o Ademir da Guia, sentado, sozinho. Nossa. Eu que sou palmeirense. Eu sou palmeirense também. Sentado sozinho. Ali, quietinho na dele. Aí eu olhei pra vendedora e falei, que é isso? Ela falou, não, é uma ação da TIM, porque na época a TIM tinha um patrocínio, acho que o Palmeiras e tal. E ele tá aí pra dar autógrafo. Eu falei, pô, será que eu vou falar com ele? Ela falou, vai lá, porque até agora ninguém falou com ele. Eu falei, não é possível. Que triste, né? Não é possível. É isso que acontece com as corridas, né? Você entendeu? Fazendo Isso esse paralelo. Bom, eu preciso dizer que eu fui na Baia lá embaixo, comprei uma camiseta do centenário do Palmeiras e levei pra ele assinar. Agora, Fiquei falando com ele, sei lá, uns 15 minutos, porque eu já joguei bola com ele. E ele lembrava do dia. Enfim, mas é isso. A gente não tem essa cultura de valorizar a história. Não. Hoje a gente vê nos carros, que é um pouco do que você falou lá no começo, pessoas da nossa idade pagando R$200 mil no Gol GTI. Não estou julgando de jeito nenhum. Cada um sabe aonde o calo aperta. E cada um sabe, e eu acho que o carro antigo ele é passional. Estamos falando de histórias passionais aqui. Sim. Há sei lá quanto tempo. Então, aquilo lá bate e acabou. Mas eu não vejo isso de carros mais antigos ainda. Entendeu? Porque a história recente, eu tenho a impressão que o brasileiro tem a memória curta. De certa forma. E tem muita. E mesmo a história dos carros nacionais, tem muito pouca gente que preserva isso. Você tem alguns caras que colecionam Miura, tem o cara maluco lá do Rio que é apaixonado, cacete, beleza. Tem alguns caras que colecionam Gurgel, alguém que vai atrás de Bianco, de Fúria, algumas coisas, mas não tem aquele negócio assim. Puma talvez tenha alguma coisa mais, mas de modo geral, o povo meio que caga e anda. É por isso que é bom, né? Essa coisa que com a pandemia aumentou muito, né? Dessa coisa dos nacionais para voltar. Porque agora o pessoal chora, né? Nossa, aquele Santana, lembra? Olha. Então, agora chora. Agora chora. E isso daí é o agora chora. Porque todo mundo. Se. Quando já vem falar, se. Puta, se eu tivesse. Não, mesmo quando tem, não vem, então não. É o que você não falou, assim os caras não vêm pra cima, né? Não vem pra cima. Não vêm pra cima. É uma coisa que o Brasil vai para um evento na Argentina, na autoclássica. O cara tenta comprar o carro de você. O argentino fui. A Argentina é muito, né? Tem a história ainda preservada. Então, eu com o Racecar Register, eu venho puxando um pessoal lá de fora, sabe? Então é bacana, porque existe realmente esse interesse deles. E principalmente também porque muitos carros que estão lá fora têm histórico de competição aqui no Brasil. E muitos carros também já foram recriados lá fora. Então, o Brasil o 917, o 917 é uma tem muita coisa história. Então, é muito rica e é um negócio que a gente ama, né, cara? Então, não é só uma coisa que eu estou defendendo ali. Não, é um negócio que eu amo, que eu vivi minha vida inteira. Lógico, claro. Que é isso e é o nosso país. Tá aqui, ó. E que outras pessoas façam o mesmo, né? Olha, só para terminar a história do 550, eu tentei conversar com algumas pessoas que são do meio, colecionadores de Porsche, e ninguém quis muito conversar comigo sobre isso. Mas eu tenho o registro de dois 550, um 550, aquele 550-003, que é aquele carro que foi o carro do Salão de Paris e o cacete. Esse carro tem placa atual no Brasil, placa cinza. Ele tem placa cinza. E o outro carro, que teoricamente é o 550A, que deu chassi pro Fit Porsche, também tem placa registrada aqui no Brasil. Esse carro hoje, teoricamente, pelo número de chassi, você entra no Porsche Registry, Porsche Racecar Registry, acho. Depois eu te passo o link, eu tenho o link. Você vê fotos desse carro, que
teoricamente, é o chassi que era do Fit Porsche, é um 550A que anda lá fora hoje em eventos. Mas com placa... Ele tem placa no Brasil, velho. Que nem o seu carro tem PXP, os dois carros estão registrados em Contagem, Minas Gerais. Não sei, porque o que a gente sabe é que um carro foi e voltou outro. Eu não tenho notícia assim de 2 que ficaram aqui. Eu tinha notícia de um. Um é o carro do Salão de Paris, que é um 550, aquele de farol mais em pé, com o biquinho. Isso, que é o carro do Salão de Paris, que é o carro que tem fotos, pouquíssimas fotos. Tem foto dele no Salão de Paris, foto preto e branco, e depois tem umas fotos, sei lá, década de 80 ou final de 70, umas fotos já coloridas. Ele era azul ou verde, alguma coisa assim. Eu tenho tudo aqui, depois eu posso te mostrar. Que é o chassi 003. Entendi. De 550, ou seja, é o terceiro carro fabricado de 550. Mas ele pode estar lá fora. Não, ele pode estar lá fora. Ele pode estar lá fora, mas ele sim. tem uma placa cinza registrada para ele. Se foi dado baixa, se venderam e deram baixa, sei lá. Acho difícil. Esse carro, pela história, esse carro foi para a Alemanha, ficou lá e voltou outro, que é esse que deu o destino ao Fit Porsche, que é um 550A, que já é o carro igual aos que correram carreira Pan-Americana, igual do James Dean. Exato. É outro carro. Tem esse chassi também, e esse chassi também tem uma placa brasileira. Caramba. É bizarro. Só que esse carro não é... Apesar dele ter uma placa brasileira cinza, esse carro, se você entra, tem as fotos dele, sei lá, de 2 anos atrás, num evento em Nürburgring. É um 356... É um 356 não, é um 550, não é um Fit Porsche. Tá? Então, tipo, eu não sei se alguém tinha um chassi sem número e usaram esse para botar num carro lá fora, ou se fizeram uma recriação, tinha uma carroceria e pegaram um chassi e meteram esse número porque eles sabiam que era um carro morto. Mas o mais estranho para mim de tudo é existir placa cinza para esse, e placa cinza estranho e isso, placa né? cinza começada com P, velho. É coisa nova. Você entende? Nossa, estranho mesmo. É muito esquisito, cara. Muito esquisito. Quero ver isso aí, estranho. Né? Eu vou mostrar para você quando a gente acabar aqui. É estranho. Então, Estranho. então, É estranho, aí eu falei isso com alguns caras e os caras, não, você tá doido. Eu falei, bom, e o registro do Detran que tá aqui, ó? Faz o quê? É muito esquisito. É muito esquisito. Tem uma história sua com uma Alfa 8C, que você ajudou a juntar uma carroceria com chassi, não tem uma história assim? Que tinha um carro na... Não, acho que era uma carroceria que Era uma carroceria e o chassi estava num outro lugar, separado, não foi? E aí esse carro foi juntado na Itália, juntaram a carro... Não, tem a história de uma Alfa Romeo que correu aqui, uma 8C. Isso, é isso aí. Que é pedaço daqui, pedaço de lá, igual aquele... Acharam um aquela pedaço história. na Argentina, um pedaço no Brasil, aí restauraram o carro na Itália, o carro ganhou prêmio, sei lá onde, Pebble Beach, sei lá. Negócio... Era isso que tinha aqui no Brasil. É isso. Então, esse é um ponto. Tipo, as coisas foram indo embora, né, ao longo do... Você ainda tem aquela Maserati que parece o carro da Penélope Charmosa? Não. Esse carro foi embora do Brasil? Foi embora. É muito louco, tá vendo? É isso. Não teve gente pra comprar aqui. Não, é isso. Os caras não vêm pra cima. É muito É louco. o que a gente fala pro pessoal, né? Não tem mais carro esporte no Brasil. Não tem mais carro esporte. Os caras fazem, você não compra? Você quer que os caras façam? Se não comprar, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não vai ter. Ninguém vai fazer. Eu tive banda por muito tempo, né? E aí o cara que era produtor nosso lá, que, né, era dono do estúdio, depois produziu a gente e tal, ele mudou pra Austrália. Ele falou, cara, aqui os caras olham e falam assim, não tem mais rock, não tem mais rock, não tem... Mas tem show de rock e ninguém vai? É difícil. Não vai ter, né? É a mesma É coisa isso. com os carros. É isso aí. Mas pelo menos a gente pode dizer que os eventos no Brasil, os mais importantes, estão sempre cheios, né? Então,
Então, e agora tem Araxá, né? Que é o ponto alto, né? Onde realmente a gente... Araxá é julho? Julho, 28 de julho. No último final de Vai semana. ser bom, viu? Nossa, Araxá realmente são os... Para quem quiser... O legal é a gente passar o que é bom para as pessoas também terem conhecimento, né? Sim, sim. Então, para um cara que está vendo aqui o programa, pô, você quer ver o que é carro realmente, quer conhecer a outra parte? Porque todas estão boas. Pode gostar do Fusquinha, como eu gosto, do Gol Quadrado, de tudo. Agora, você quer conhecer o que o mundo inteiro coloca como o melhor? Vai lá para Araxá, vai visitar, vai conhecer. A gente também precisa passar o que é bom para os outros. Precisa. Concordo. Né? Porque senão fica... Eu hoje em dia vendo o carro para o primeiro carro da pessoa. Pô, você vê um amigo se interessar numa Alfa Romeo GTV, porra, é bacana demais, né? Você fala, né? caramba, meu. É só ver o trabalho que o Bueno teve para reformar aquela GTV dele, ele mesmo reformando na mão. Ele junto com o mesmo. Bozo, caramba, Ele pô, mesmo. foi legal demais aquilo. Foi. Então entra uma galera aí. É. Pra você, hoje, existe algum carro, mudando o assunto de pato para ganso, algum carro moderno que você olha e fala... Moderno, eu digo 2010 pra cá, vai? Que você olha Não, e fala... Não exagera, vai 90 pra frente, vai. Não, é que a gente já falou muito de 90 e 2000. É por isso que eu tô colocando 2010. Que você olha e fala, isso aqui vai ser um clássico um dia? Acho que eles já são, né, pô? Você quer aquela Mercedes, SLS. com Asa aquele... de gaivota? Não, a... CLS. CLS, É, que é um aquela- cupê 4 portas. Coupé 4 portas com aquela janelinha desse tamanho. Eu acho eu não gosto de carro moderno, né? Aquele carro eu acho um desenho... Eu acho bonito pra caramba. Você tem algum carro mais novo ou não? Eu tenho um... Você tinha o Defender? Mas é mais... Eu tenho carro mais pro cachorro. Para cachorro e para chuva, sabe? Quando chove e aí fica na oficina, barro, e aí, pô, imagina, Então eu tenho um carrinho moderninho aí. Que carro eu, é? Eu nem falo qual é, um poisézinho para ninguém me ver. Nossa, pode falar, que carro é? Ele não quer falar, depois ele fala pra você. Bicho. É um Celtinha 4 portas. Aí, tá ótimo. Olha aí. Pô. Mentira, não é um No Celtinha. céu, Pô, eu quase acreditei. Eu acreditei. Mas o CLS é um... Não, é que já existe os carros já estão sendo fabricados de uma outra forma, né? Já existe essa fabricação já imaginando que o carro vai Tem ser a clássico, série especial, né? Já tem com isso. número E eu limitado. acho que nos anos 90 e 2000 ele não tinha tão assim. Agora tudo né? Você vê A própria Porsche a faz própria Porsche agora. trocentas séries limitadas. câmbio dos mecânico, carros. imagina, turbão com câmbio mecânico. Turbo S Sport Classic. Pô, meu, olha isso, entendeu? Então, por um lado também eu acho que essa questão da eletricidade, também naquilo que a gente estava falando das pessoas não terem também tanto mais interesse por alguns carros dos anos 20, 30, eu acho que também eu sempre gosto de pensar a longo prazo. Porque daqui a pouco, tem gente que tá voltando para isso. Chega lá e fala, nossa, ficou muito elétrico esse negócio. Vamos voltar um pouco pro tradicional. Não, e não tem muito. O cara, eu posso dizer uma coisa que eu fui lá na fazenda do Badolato em dezembro e eu nunca tinha andado de Dodge na vida desses nacionais, né, os Charger nacionais e tal. Cara, ele falou, não vai andar. Aí eu peguei, liguei, dei uma acelerada, aí saí, dei um Tá rolê. rajando esse motor, não tá não? Aí eu falei, porra, cara, que maluquice, esse carro é do cacete. Eu nunca fui muito... Mas aí eu dirigi e falei, porra, Viu, então, e ainda fez história no Brasil, né? carro legal pra caceta, velho. Eu dirigi um DeSoto que ele tem lá também, que era um DeSoto 55, acho. 55 ou 59, ali.
segunda metade, vai, da Não, década. Aí eu achei uma merda. Porque era outra coisa, né? É um negócio totalmente diferente dos carros já de 70. Difícil de andar, difícil de Não, manutenção. 25 difícil. voltas para você virar 90 graus a direção. Você tem que dar 25 voltas e já não freia direito. Ele é muito diferente do que a gente acostumou. E é o que eu e o Paulo a gente fala, cara. A gente dirige 50 carros diferentes por ano, novos, né? Fora os nossos, fora a coisa que a gente acaba indo em evento e testando e não sei o quê. Então, sei lá, vamos supor, 60 carros diferentes por ano. A maioria esmagadora, de 90%, carros modernos, né? Então a gente está muito mais voltado para isso, apesar de eu gostar dos carros antigos e sempre ter tido tudo. Quando você vai muito mais longe, para mim é muita diferença. Fica muito, né? Você não, você cresceu acostumado a andar com essas coisas. Para mim é muito diferente e não é. E eu sempre tive um tesão do cacete por Bel Air 57. Mas aí quando eu andei nesse desse outro, eu falei, puta, eu não ia ser feliz. Apesar de eu achar maravilhoso, achar um tesão, tem essa eu não questão. seria feliz dirigindo um Bel Air 57 e eu acabei de perceber isso. Com 40 anos de idade, eu reparei que eu não seria feliz. E eu sempre quis ter um Bel Air 57. Aí eu falei, bom... Você economizou, pronto. Tá tudo bem. Mas vai querer outro, né? Então, esse é o problema. Então não economizou. Não Tá economizei. economizando no V8. Pega um Fusquinha que aí você não gasta o tanto que vai gastar aquele V8. Você ainda tem aquele Fusca que você comprou, um Cornovagen, que tinha mecânica Porsche? Infelizmente, não. Por que você vendeu esse carro, cara? Negócios. Business, né? Infelizmente, né? Chega no... Cara, a mas gente quer abraçar tudo, né? A gente quer... Passa muita coisa. Mas... É que um Cornovagen, que você compra ele, já tá de época, ele veio com um motor de 356, é um negócio... E os freios de carreira? Então. De 356 carreira e Ele Spider. veio assim? Alguém fez na época e assim Veio ficou. com freio de Porsche 550 Spider. E de 356 carreira, imagina. Meu Deus. São os freios que não deram tempo de colocar no velho Zusa. Puta que Infelizmente não deu tempo, porque são umas panelas de alumínio com os Sim. captadores de ar lindos. Mas você lindos. tirou isso? Você tirou do Fusca? Tirei. Moleque. Volante, painel. Você tirou. Tesão. Tirei tudo. O motor Tem algum também? carro que você se arrependeu? Você falou, cara, putz, O próprio Carmanguia da Com. Que eu vendi, mas depois eu recomprei. Nossa, aí Como? Você vendeu pra quem? Eu vendi para um doido aí que na época eu tava... Business, né? Sem grana, apertado. Precisar apartamento. Falei, quer saber? Eu vou trocar de presente, infelizmente. E daí foi. Aí passaram-se aí, acho que uns 8 anos. Voltou. Você comprou de volta. Nossa, Graças eu não a dormia, Deus. eu não dormia, imagina. Ter o carro que o Fittipaldi ganhou, que o Emerson ganhou, que o José Carlos Passe ganhou. Eu nem sabia que você tinha vendido ele. Isso não se conta, né? Isso não se conta. Eu não queria contar pra ninguém, não queria que ninguém soubesse. Nossa, quando eu botei aquele carro na prancha, meu Deus do céu. E depois eu fui descobrir que o carro é aquele laranja que correu com o Emerson Fittipaldi e com o Ilcinho. É mesmo? Puta que tesão. Porque tem um pessoal Que lá foram do os Rio. primeiros, né? E era com motor primeiro. de 4 comandos. Sim. O carro foi vendido para os irmãos Fittipaldi para eles correrem em dupla. Acho que foi o primeiro carro que eles correram em dupla. E ganharam. Falavam que o meu carro era o número 2 do José Carlos Passe. Eu sempre tinha aquele negócio comigo. Meu carro é o 77. E de umas fotos antigas que eu peguei antes de... Porque eu não bati... Eu perdi as fotos do restauro dele. Tem a foto eu do lado do dono do carro e a tampa laranja por baixo, assim. Porque o carro foi repintado de azul depois. Ele era azul, pintaram de laranja e ao longo do tempo pintaram de azul de novo. Por coincidência. Então parecia que aquela cor era só do azul. E não.
tá lá a cor alaranjada. Isso puta. quando você comprou o carro lá no Rio? Quando eu comprei. Só que eu não ficava muito ligado, eu não precisava ficar falando muito isso, mas como algumas pessoas falaram que o meu carro não é, então agora tem essa comprovação aí para mostrar que o carro que realmente, o carro antes de ser restaurado, ele estava laranja. O outro carro que existe, que a gente viu aí já bastante, há muitos anos ele está por aí, restaurado, eu não sei nem de quem é. É mas... do Trevisan. Ah, do Trevisan. É que tá lá É o no número museu. 7. Tá lá no Número museu 7. dele. É número 7. Que corria com motor 1600. O 77 e o 2 corriam com motor de 4 comandos. E é exatamente o meu, que tem a saia Mas tinha um carro que mudava de número. Porque tinha 4 números Olha, diferentes. isso daí é uma confusão tão grande que eu fiquei uns 6 meses para lembrar os números. Porque 6. um, Tinha 2, 6, dois. 7, 77. só que depois o 77 virou 7, aí o 7 virou... Ih, ó, Mas já queimei mas você já muito, fez até uma de linha. falar Mas agora você já já fez, dá mas você aquela- já fez uma linha do tempo de cada número. Ah, legal. E o bom é que eu queria muito que o meu sempre quis que o meu fosse 77, porque o 77 é o que tem mais vitórias. E é o carro que depois foi vendido para o Emerson e para o Ilcinho. Sim. Pô, Só isso já. já era deles, eles já corriam. Eles já correram. E ainda depois fechou a Dacom, eles compraram o carro. Então... Tinha um que andava com motor de Porsche, antes deles fazerem esses de fibra, tinha um carro de metal, né? Que usava motor de Porsche. Que pode ser era o da carro equipe Dacom. que pode ser o carro, esse Carmanguia Dacom que eu comprei. Que foi do meu primeiro negócio, que está lá em casa. Puta que eu pariu. Sabe por quê? Por Eu quê? comecei a olhar o carro e eu já sabia que ele era um Dacom porque ele tinha o painel, né? Uhum. Só que eu não lembrava muito bem do carro. E depois de 20 anos que eu fui pegar o carro de volta, igual o Carmanguia Dacom, o de fibra. Aí eu comecei a olhar o carro e quando eu abri o capô, quando eu comecei a olhar as primeiras vezes, eu vi que a saia do carro é recortada. Saia recortada era para motor grande, era para o motor de 4 comandos de válvula, porque o motor era maior. Então eles tinham que recortar a saia. E a saia é toda recortada lá. Os paralamas eram cortados por conta da roda, que vinha a roda Sim. dos 904, 912, enfim, E o paralama dele é recortado também? recortado. Na frente tem os buracos lá de radiador de óleo. Então existe uma grande chance. O de fibra eu posso garantir, que é o 77. Esse eu não posso garantir, mas existe porque já tinha sido muito, não ficaram as evidências, entendeu? Ficaram essas outras evidências aí, principalmente da saia, que é uma saia recortada mais ou menos no mesmo tamanho do Carmanguia Dacom. Então, do de fibra. Então pode ser que eu tenha o protótipo do protótipo. Caraca, que maluquice, Caramba. velho. É muita loucura, essas coisas vão aparecendo para mim. E tem uma história dos Carmanguia Dacom que eles tinham feito em cima de um carro que tinha sido capotado e arrumado, aí tem um Era o defeito carro na da fibra. mãe da tia do passe. E o meu tem lá aquela... Agora, eu fico vendo se aquele carro não é o carro do passe mesmo. O da tia do passe que capotou. Tudo pode acontecer. Pode ter uma Maserati num Fiat, pode ter tudo. O automobilismo brasileiro ele era assim, né? Ele chegou um tempo que ele era pobre. Até na época dos grandes carros, das Maseratis, das Alfas e tudo, era muito caro e muito difícil você trazer peça de fora. Sim, claro. Então, porra, demorava muito tempo. Então, os caras tinham que ir se virando. Puta, capotou aquele carro. Porra, pega aqueles freios. Puta, freio ventilado. Pega o diferencial, porque aquele diferencial era do carro que andava a 250 por hora. Então, tinha esse mercado, né, de peça. Tinha aquela loja Speed. Eu peguei uns anúncios. Meu Deus, me dá até tremedeira. Eu não consigo ler. De saber O que tinha de peça. Peça e de carro bom à venda. Ferrari, 750 Monza,
não sei o quê, venham ver os motores, tal, não sei o quê. É que eu acho que os gringos perceberam esses carros muito antes do que a gente, e aí eles foram descobrir, tem lá no Brasil, vamos comprar, que os caras nem sabem o que é. E acho que é Se isso. você pegar o livro do Colin Crabb, que foi o cara que veio aqui no Brasil nos anos 70 e 80... Não, ele mesmo, não foi ele que descobriu essa 8C? Acho que ele descobriu muita coisa. Ele descobriu muita coisa. Não tinha, você sabe alguma coisa daquela história de uma Miura SV prata que foi roubada e um cara lá de fora comprou e aí o cara não entregou? Tem aí uma história aí de um carro desse aí que não foi embora ainda, né? Não tem foi? Gente que fala que já foi, tem gente que Alguém falou que estava na Itália o carro já. Tomara. Pelo menos vai andar agora, né? Tava aí parado. Ninguém É conseguia comprar. um Miura SV, né? É um Nossa Miura SV. Senhora. Nossa. Um carro animal. Bom, Mal, nós estamos há 3 horas aqui falando, quase. Você tem alguma pergunta ainda para fazer para ele? Não, Porque pergunta não. Eu já não, ia pergunta, agradecer. quer dizer, pergunta tem um monte, mas Não, a gente vai ficar aqui mais 2 horas. ou mais. Talvez não, eu acho que tem que ter uma segunda parte aqui para Vamos você conversar. você A gente vir vai voltar lá da de novo. Milha, vamos Isso, exato. vai ter muita coisa. Eu quero mostrar um outro lado do carro para as pessoas. Isso aqui é a Milha Island, isso daqui é Milha Milha. Vocês sabiam, pessoal, que tem na Milha Milha carros elegíveis que você não precisa pagar 1 milhão de tantas moedas, como carros mostrar que você pode pegar um carrinho hoje, aí um Renault 4CV, um Renault rabo quente, é um carro elegível, um Fiat 500 dos anos 50 até 57 é um carro elegível. Às vezes a pessoa fala assim, pera um pouquinho, eu posso correr na Milha Milha? Você pode correr na Milha Milha. E não precisa ser esse carro tão... nossa, existe isso, olha que legal, e dá para correr? Dá para correr. Tem no Brasil alguns carros, dá para levar e dá para você participar da corrida corrida ali mais importante do mundo. O evento tem pouca história. Só isso. Animal. Os melhores pilotos do mundo, os melhores carros do mundo e tantos outros eventos, né? E eu quero colocar as carangonas lá. O Allard vai correr em Le Mans e eu vou falando que eu vou fazendo, eu vou Eu não duvido não, cara. cara. Eu não duvido não. Eu não duvido não. Cara, eu não duvido não. Mal, assim, não tenho pergunta, mas é muito bom ver alguém estar no lugar que tem que estar. Que bacana. De verdade, é muito bom. Você... Ainda mais alguém no nosso mundo. É muito bom alguém da nossa geração saber que a gente tem aqui, e sem demagogia nenhuma, o expoente que vai continuar essa história, enfim, E que para incentive, né? Para incentivar outras pessoas, que a nossa bandeira seja flamulada mais vezes lá. É isso aí, cara. Claro. De verdade, é muito bom. Eu costumo falar, a gente é apaixonado, né? Mas assim, se tem algo, e te falo desde aquela vez que a gente gravou, eu costumo dar esse exemplo para qualquer pessoa que me pergunte. Se tem um exemplo de alma de carro, é o Velho Zusa. É o Velho Zusa. Se alguém não acredita que exista alma num carro, tem que conhecer o Velho Zusa. Porque é impressionante a tua história com aquele carro e é impressionante a personalidade daquele carro. Eu costumo brincar que assim, tem casais que são feitos, você sabe que eles são perfeitos um pro outro. Você e o Velho Zusa são perfeitos um pro outro, coexistindo nessa história, e eu acho isso demais. Para mim é algo que eu tenho muito, muito orgulho de ter chegado perto disso, porque realmente para mim é muito importante. Que bacana. E é isso que me faz gostar de carro, é exatamente uma história como a sua
e o velho usa, de verdade. Pô, você sabe que é gratificante ouvir toda aquela força também, né? Aquilo que a gente já falou. Você receber uma mensagem já é uma força muito grande. Sim. Você ouvir, né, olhando nos olhos, já é diferente. E isso aconteceu muito lá em Lindóia. Eu não estava preparado para isso, entendeu? Lá no stand. De pessoas que eu não conhecia, falar, olha, você me dá licença, eu sou o teu seguidor, você está representando o nosso país, posso te dar um abraço, não sei o quê. Então você fala, caramba, meu, que coisa bonita, né? Coisa gratificante você fazer um negócio, você saber que outras pessoas, como um cara que pegou um MG, uma réplica de um MG, e ele não estava muito em condições de fazer e dar de presente para o pai, e ele viu que com a essência do velho Zusa, por ser um carrinho meio bagunçadinho, não pronto, ele conseguiu fazer o carro, restaurar, ficou lá aquele carro meio do jeito que conseguiu ficar, só que ele deu de presente para o pai dele. Sim, e o pai não vai reclamar que tá Não mais vai ou reclamar, e ele usou justamente a essência que eu mantenho no carro. Então você vê que aquilo reverbera. Então você vê uma criança que faz o Porschinho, o velho Zusa. Porra, mal, que não sei o quê. Então você vê que o teu amor, que a tua paixão, que aquilo que você acredita, que toda a tua história, que tudo você ainda consegue fazer com que outras pessoas gostem de carro, que outras pessoas que tem um carro que está meio machucadinho ali, que fica essa coisa de ter que ser zero, fica essa pressão automobilística social, né? Você não pode ter... Eu, em 98, eu já estava no evento da Porsche, quando os carros eram todos zero, com velho Zusa, com adesivo ainda, nós capota, mas não breca, meu amigo. Olha a cabeça do ser humano aqui, entendeu? Eu tava lá. Você entendeu? Então Carro azul, né? Azul, com azulzinho, nós capota, mas não breca. E o Carmanguia Porsche tava nesse evento também, né? O 7. Ah, eu acho que tava. O Porsche 917 Sunoco tava também. Sunoco. Olha onde já tava, né? Então é muito bacana saber que uma história que começou com um avô, que passa para um pai, que passa para mim, e que passa para os amigos, e que passa para umas pessoas que eu não conheço, que o negócio voa, né, cara? O negócio voa e voa num sentido legal, né? De uma coisa bacana, de uma história de amor com os carros, de amor. Você falou disso, que a gente se parece o mesmo. Eu lembro de uma frentista lá de um posto que a gente tinha em frente à loja. Um dia ela falou assim, alemão, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro. Ela falou, eu vejo você e eu vejo esse carrinho, para mim é a mesma coisa, para mim vocês são a mesma coisa. Eu falei, e é exatamente isso, porque... E é muito mais, é toda a história, é olhar a foto do meu pai comigo, é olhar o vídeo dele rodando e já mostrar uma coisa meio cartoonizada, um negócio de garra, um negócio de história. Teve um amigo meu que falou, o que é o velho Zusa? Eu falei, acho que o velho Zusa sou eu sou... É um negócio realmente de muita tradição, de muita... E principalmente de... Quando eu falo que a gente vai... quando a gente está homenageando, quando a gente vai num evento, a gente já está fazendo uma justa homenagem, né, ao piloto, à história da marca. Então, é bacana a gente fomentar e a todo... Os carros, como você disse, parece que eles estão guardados na garagem. E aí a gente não mostra a história a nossa história para as pessoas que... Tem louco, gente né? nova querendo saber o que é a nossa história e eu tô aí, eu vou levar 3 carros. Tem um custo, né, para você levar, principalmente para Araxá. Mas a minha parte, eu dissemino a competição e o automobilismo brasileiro. Eu vou levar, vou rodando com um, meu amigo vai levando o outro, e vou levar o chassi da Maserati, que agora, no ano que vem, eu não fui nem tão abrangente com esse papo aí da Maserati, porque é um papo que, infelizmente, nesse momento ele não pode ser muito abrangente, porque vem muita coisa aí, porque já tem
já tem aí uma outra Maserati rodando. Então tudo aquilo que a gente já sabe já tem. E isso realmente caiu no meu colo com a minha. Tá. E por isso eu também não posso me aprofundar muito. Mas é um negócio muito bacana, porque o meu pai já me falava isso quando eu era pequeno. Das recriações, dos carros. Então, quando eu fiquei esses 9 meses fazendo essa pesquisa sobre Maserati, que hoje eu tenho um bom conhecimento aí sobre Maserati de pós-guerra, porque o meu carro foi o carro que foi a primeira, a gente pode dizer que a primeira vitória da Maserati mesmo, não de algum outro protótipo, alguma coisa, a Maserati foi naquele carro. Então, é uma história muito, muito boa, muito importante, que vai aí reverberar. Em algum momento a gente vai falar sobre ela, mas foi uma coisa que meu pai já me preparou muito. Então, quando eu fui falar na Maserati agora em março, eu já fui com um contexto, e eu acho que muita coisa que eu consegui comprovar foi de ter esse entendimento. Caiu a questão do Fiat Tempra, que tem 99,9% das chances e tudo de não ser o carro. Quer dizer, menos, eu acho que nem existe chance nenhuma. Do Tempra do Senna? É do Tempra do Senna, que não é e tudo mais. Mas, para mim, como historiador, que me fui procurado, enquanto eu não tiver o 100% do negócio, porque Você quer o 100%? Eu te dou. Eu tenho a data de fabricação daquele carro. É isso. Ele é depois daquele GP. Então pronto. Mas é a fabricação ou é a ordem? Ou é o... Não, data que saiu data da produção. Production date. É depois do GP. Quem já tinha me falado isso era o Bitu. O próprio... O Matheus. Conhece o Matheus? Sim. Ele que tem isso aí. Ele tem na mão isso aí. A única coisa que fica é bom. É porque o carro foi vendido depois. Entendeu? O carro foi vendido pós... Acho que alguns meses... Não. Ele mostrou a data de produção. A data de produção é pós-GP Brasil. Não tem. A única coisa que fica é aquela coisa da placa, né? Aquele carro não tinha placa. Quando ele foi para Interlagos. Não tem nada. O que tem é aquela que diz... E a Fiat não tem registro nenhum de nada disso. É aí que está o problema. Porque para um histórico que eu levei para a Maserati, eu consegui comprovar absolutamente tudo diante de uma coisa que não poderia mais ser comprovada. Uhum. Porque tem erros exatamente da própria Maserati. A Maserati vai ter que mudar os livros dela diante do que eu descobri. Entendeu? Então, eu como historiador, e eu fui procurado para isso, e já tendo essa bagagem nas Maseratis que vão ter que mudar 3 carros, não é um, são 3 carros, me dá a margem a entender que o que o cara da concessionária disse, que ele mesmo escolheu a placa FBM, porque era o carro, FB, eram todos os carros de frota. Fiat Brasil. Uhum. Eles tinham isso, eu também me aprofundei muito nas pesquisas, né, com o pessoal da Fiat e tudo mais. Até as placas, quando eram amarelas, era só FB. Era FB. O que acontece é que dizem, né, uma coisa é eu poder chegar na Maserati e falar, isso é meu, e isso é o que é. Até porque se não fosse eu posso ir até ir preso, né, é diferente. Claro. O cara falar que ele comprou o carro pós-evento, pós-corrida, que esse carro voltou para Minas para arrumarem o motor, porque o motor veio da Argentina com limalha, que eu já ouvi história que esse carro deu uma pane, que quebraram todos os vidros, por isso que tem um monte de vidro torto. E o dono da concessionária falar que a placa é FB, porque era da Fiat Brasil, M de McLaren e 100 da 70ª vitória do Senna, 70ª vitória da McLaren e um deles ser o número 1. É uma história que o cara contou que era da concessionária que comprou o carro no leilão. Então,
O negócio é 99,9%, mas quando o pessoal foi fazer a matéria da 4 rodas, eu falei, tomem cuidado, porque se eu descobrir que 0,00001% é desse carro, porque coisas loucas acontecem em diversos lugares, vocês vão ter que se retratar e aí comigo vai ser um negócio meio complicado. E não adianta, mal, você mesmo que esse carro pode ser um carro que foi fabricado depois e falaram, porra, ele é vinho, é da frota, vamos Pode botar essa ser. placa aí. É isso. Mas o carro que o Senna sentou na janela não é esse. Não é esse. Esse é o ponto. Eu... Depois a gente conversa sobre isso também. Não, isso já está claro, eu já sei. O próprio Bitu já tinha me falado que tem isso já está claro. Eu, como fui procurado, eu preciso ir até o final. Até o final. Lógico. Eu já sei que não é. Só que eu preciso ir até o final e falar assim, eu preciso minimamente olhar, porque não souberam me dizer se era a data da produção ou a data da... Caramba, quando... Da venda, da lacração. Sim, quando sai a nota. Quando, Oh, meu Deus. A gente sabe o que é. Eu vou lembrar depois. Que esses carros eram carros pré-série, Faturado. né? Faturado. Eram carros pré-série, né? Eles antecederam o negócio. O carro pode ter sido você me falando agora produzido é outra coisa, porque ficava e não sabiam me dizer se era produzido ou carimbado pelo faturado. Se me dizem que a data de fatura do carro é pós-GP, aí é outra história, porque esse carro não foi vendido na data. Sim, porque ele não tinha placa, nem tinha Ele placa. não tinha placa. Ele voltou para lá e tá lá. O cara escreveu lá, tem o grupo lá dos amantes do Senna, ele escreveu. Então, eu sei que não é, mas eu preciso tirar esse negócio da placa limpo e preciso saber se realmente é a data de produção. É de produção? Acabou, vou falar para o dono, porque eu preciso, o cara está me cobrando. Eu pego lá, depois Eu pego te resolvo. e pronto, aquela carta preta chega para o cara e acabou. Por quê? Uma coisa boa. Esse cara nunca teve nenhuma... Ele quis me dar o carro, para você ter uma ideia. Esse carro vai ser usado única e exclusivamente para eventos, para angariar dinheiro para instituição social. Não tem uma vontade do cara de lucrar em cima disso. Lucrar em cima. Entendeu? Animal. Então, tanto da minha parte, que ele falou, pode pegar o carro para você. Eu falei, não. Eu gostaria muito que esse carro fosse o original, porque eu ia levar esse carro para Mônaco. Antes eu ia fazer um monte de merda com esse carro lá. E esse carro ia ser leiloado numa RM. Alguém poderia... O Hamilton poderia querer comprar esse carro. E todo o dinheiro seria revertido para ação institucional, entendeu? Então, não existe uma má-fé do dono do carro. Existe uma uma coisa... E com isso... É que já era para ter sido resolvido isso até com o Bitu e com o Dilser. Não foi o tempo. Agora a gente falando, você falou, foi a data de produção é data de produção. É que como? O carro como voltou. Tem esse negócio da placa falando FB. Não tinha placa F na época. Não tinha. Aquela placa foi pedido especial. Inclusive porque F era São Paulo e não Minas. Começa por aí. Nem F tinha. Não, São Paulo era B. Não, mas São Paulo, mas você podia pedir F. Tanto que a gente tinha, no tempo do meu pai era tudo FIA as placas. Era FIA? É, porque a gente pedia. São Paulo era, agora tem outra sequência, mas era de BFA 0001 a GKI 9999. Então tudo nesse era meio placa aí especial. Dava para você pedir e tinha. Era placa especial. Então, o Tempra 9394 do meu pai era um Tempra 16 válvulas, era a FIA 8008. Então, dava era para placa ser especial, você podia pedir. Então tem toda essa questão. Eu sei que não é, mas até eu olhar e poder comprovar, porque eu tenho data, eu não estou falando que a Fiat está errada. A Maserati estava. E eu
E eu fui 9 meses de pesquisa e eu descobri. Então, para mim, ficava esse ponto. Ok, eu só preciso da data... foi faturado? Puta, foi faturado em agosto. Opa, faturado em agosto Não, faturado é depois do GP Brasil, tudo bem. Não tem problema. é uma coisa. Uhum. Agora, vem um outro é que são muitas histórias, entendeu? Tem muita história. E por isso que eu ainda tô. E eu preciso falar pro dono. Ó, Sim. vi sim, tá lá na Fiat, vi a data de produção, meu amigo. Infelizmente, agora a gente vai ter que fazer outros eventos e talvez a gente ganhe uma grana para ajudar o próximo, mas não da forma que você gostaria. Ponto. Acontece. Ponto. Mal, cara, Que papo bom. Vamos falando, ficaria né? mais 18 horas. Não, ficaria mais 18 horas aqui falando. Não tem, cara. Você é um cara que a gente hoje em dia a gente se encontra pouco por N motivos e dá vontade de falar, não, vem aqui pra casa todo final de semana pra gente Você ficar vê um batendo assunto papo. que vai no outro, vai no outro, vai no outro. Se deixar a gente é aqui, isso. acaba o negocinho da Cartão. câmera. Já deve ter acabado. trocado aqui algumas vezes já. Olha aí. Cara, obrigado mesmo. Muito Muito bacana. bom ter você aqui. Calma, não. Aperto de mão. Agora sim. Muito bem. Cara, obrigado demais por você ter vindo aqui. Obrigado para vocês todos Uma que honra ficaram poder com a estar gente até agora. num programa tão bacana quanto o de vocês aí. Já tava para vir faz tempo, né? Veio nesse bom momento aí. Não, deu certo. Agora tá tranquilo, agora deu certo. É isso E que você volte depois para contar como é que foram as suas corridas e quais serão as próximas. É isso aí. É isso Simbora. aí. Obrigado. Galera, muito obrigado. Só fazendo aquele lembrete dos Sim. nossos apoiadores The Garage. The pra Garage. Carlos. E também o Bet Mais. Se você gosta de fazer aquela apostinha, vai lá. Todos os entra lá. links aí embaixo, inclusive link para se tornar membro, link da nossa lojinha, link para verdade. comprar cerveja e os links do Mal também, porque vocês têm que acompanhar. Se você ainda não segue ele no Instagram, você precisa seguir. Com certeza. Muito obrigado. Até a próxima. Cuide-se Grande bem, abraço. né, Lipe, como você gosta de falar. Como diria até o José, abraço a todos e cuidem-se bem. Valeu.